Tudo que é bom parece mesmo ter um fim e o anúncio da nova versão do Zorin OS 17.1 Lite veio com uma nota um pouco amarga em meio à felicidade de uma nova release. O Zorin OS Lite vai deixar de existir. O anúncio do fim desse projeto acabou criando várias dúvidas sobre o futuro do próprio projeto Zorin, afinal de contas, o que esse fim significa para os usuários e para o projeto como um todo. E talvez até mais importante, que alternativas com a mesma qualidade do Zorin OS Lite as pessoas têm para usarem nos seus computadores mais fracos. Algumas respostas bem impactantes para essas perguntas foram dadas pelos desenvolvedores do Zorin. Elas não vão agradar a todo mundo, já vou adiantando, mas me parecem bem sinceras. Nós decidimos testar algumas das coisas que os devs comentaram também para te mostrar em detalhes se elas fazem mesmo sentido ou se era só uma coisa que eles tinham que dizer mesmo para poder seguir adiante. Quem apoia o vídeo de hoje é a Tribe. O pessoal da Tribe lançou um curso completamente gratuito de lógica de programação que você pode fazer aí do conforto da sua casa sem pagar absolutamente nada. Se algumas coisas têm um fim, como o caso aí do Zorin Lite, algumas outras têm um começo muito bem definido, e lógica de programação é uma das habilidades essenciais para quem quer trabalhar ou ser um hobbyista nessa área. Na descrição você encontra o link para conhecer esse curso gratuito com mais de 10 horas de conteúdo e vários exercícios para fixar aí os seus aprendizados. Dá uma conferida e aproveita! O Zorin OS é nostálgico para mim. Ele foi uma das primeiras distros que eu usei para valer enquanto eu estava aprendendo e por isso eu sempre acompanhei a evolução dele, mesmo após ter passado a utilizar outros sistemas. A versão 17, que foi lançada no começo desse ano, é uma sólida alternativa para quem quer migrar do Windows para o Linux e a gente tem um vídeo dedicado a ela também para você conferir. Mas hoje nós vamos falar sobre, digamos assim, o irmão mais novo do Zorin OS, o Zorin OS Lite. Ele tem um papel muito importante e fundamental na computação sustentável, que é dar vida a computadores mais antigos ou mais fracos, permitindo que eles não virem lixo eletrônico. A principal diferença do Zorin OS Lite para o Zorin OS tradicional é a sua interface gráfica. Enquanto as versões principais do Zorin usam uma versão modificada do GNOME como interface, chamada de Zorin Shell, o Zorin OS Lite utiliza o XFCE no lugar. O XFCE é conhecido por ser um ambiente leve e ideal para máquinas mais simples e está disponível também em outras distros Linux. Mas o que torna o Zorin OS Lite especial é que, além do XFCE, a distro também era toda configurada e ajustada para ofertar uma experiência que fosse amigável para as pessoas que estavam acostumadas com o Windows ou pessoas sem muito conhecimento em informática. Por conta disso, muita gente gostava de usar ele nessas máquinas que antigamente rodavam o Windows 7 ou até mesmo o Windows XP. No fatídico post de 16 de abril, os desenvolvedores do Zorin anunciaram o lançamento da versão 17.1 do Zorin OS Lite, 3 meses depois do lançamento da versão 17 padrão do Zorin OS. Entre as principais novidades estão a última versão do XFCE, uma atualização na loja de apps, que é a GNOME Software, um melhor suporte para apps Windows, numa integração ali nativa do sistema com o Wine e tal, atualizações para o tema, alguns apps extras instalados por padrão e o kernel Linux 6.5, que garante a compatibilidade com novos hardwares também. O Zorin OS Lite 17.1 é baseado no Ubuntu 22.04 LTS. Isso significa que essa versão vai ter suporte a atualizações de segurança até 2027. Os devs comentaram que o Zorin Lite 18 também vai existir, mas ele vai ser a última versão do sistema. Felizmente ele vai ser baseado no Ubuntu 24.04 LTS, que saiu há poucos dias. Isso quer dizer suporte LTS até 2029. Ainda não existe uma data de lançamento para a versão Lite 18, a 17 literalmente acabou de sair, mas ela deve chegar depois da própria versão 18 do Zorin OS Core e Pro. Como essa versão também não tem data de lançamento ainda, eu acredito que o Zorin OS Lite deva chegar lá para o final do segundo semestre desse ano. Essa é uma notícia com nuances, boas e ruins. Sim, o Zorin vai deixar o projeto Lite de lado, mas ao mesmo tempo você vai ter bastante tempo para fazer uma migração para outro sistema, até 2029 aí pelo menos. Dado o cenário, algumas perguntas são inevitáveis. Por que os desenvolvedores tomaram essa decisão? Onde os usuários que vão ficar órfãos do Zorin OS Lite poderão ir se abrigar no fim das contas?
Felizmente, não temos apenas perguntas. No mesmo post do anúncio dessa nova versão, os desenvolvedores deram 7 motivos bem específicos para deixar de fazer o Zorin OS Lite. O Zorin OS Lite não é mais um grande substituto ao Zorin OS tradicional. Segundo eles, as atualizações recentes do GNOME, aliadas às otimizações de consumo de recursos do Zorin OS Core que eles fazem, tornaram a versão Lite desnecessária. Aparentemente, computadores com 1 GB de RAM e meio, mais ou menos, conseguem rodar o Zorin OS com melhor performance que a versão Lite em algumas tarefas, funcionando até em computadores com 15 anos de idade. Essa é uma daquelas afirmações até um pouco difíceis de engolir à primeira vista, né? Mas a gente vai testar isso daqui a pouco, então fica ligado. O segundo motivo é a experiência de usuário que eles podem entregar ao não usar o XFCE. Usar o GNOME está junto de uma comunidade de desenvolvedores muito maior do que a do XFCE. Significa usar tecnologias mais ricas para entregar aos usuários uma experiência mais polida, funcionando melhor com recursos existentes em hardwares modernos, como telas de alta resolução, touchpads, leitores digitais e coisas assim. O terceiro motivo que eles deram fala sobre como ter versões diferentes da mesma coisa pode ser algo ruim. A simples existência de 2 versões do Zorin OS usando ambientes de desktop diferentes acaba gerando discrepância de design e de funcionalidade, resultando numa experiência inconsistente entre os usuários. O que é uma grande verdade. O Zorin OS Core ou Pro oferece uma experiência muito mais próxima do que as pessoas entendem como computação moderna, e a forma de fazer as coisas em ambos os sistemas, Lite e Core, por exemplo, é diferente. Eles ainda comentam que reduzir essa fragmentação vai prover uma experiência mais coesa entre os usuários e vai tornar mais simples encontrar materiais de suporte. O que para mim faz sentido também, já que todo mundo vai estar utilizando e falando da mesma coisa. O quarto motivo tem a ver com foco, basicamente. Menos opções torna a vida de quem tem que escolher um pouco mais simples. E os usuários não vão precisar refletir sobre se estão baixando a melhor versão do sistema ou não, reduzindo ali o atrito na hora das pessoas testarem o Zorin OS em primeiro lugar. Há alguns dias eu li um ótimo livro chamado Não Me Faça Pensar, do Steve Krug. Ele é um pouco mais focado em UX e UI de websites e aplicativos, mas eu acho que faz sentido para design de produtos de um escopo um pouco mais aberto. E tem tudo a ver com isso que os desenvolvedores do Zorin mencionaram. Facilitar a tomada de decisão das pessoas é algo essencial. Chega já a eventual dúvida que a existência das versões Core, Pro e Educacional no Zorin podem causar. Ao menos elas, em essência, são a mesma coisa, com a diferença apenas nos softwares pré-instalados e nada muito mais do que isso. O que nos leva ao ponto número 5, que é algo bom para o desenvolvimento do próprio projeto Zorin. Eles comentam que, por poder focar em apenas uma única experiência de desktop, eles vão poder gastar mais tempo e recursos de uma forma um pouco mais eficiente. Isso deve ajudar a desenvolver novas soluções e recursos para o Zorin OS, ajudando a realizar o objetivo da empresa de criar o sistema operacional mais amigável de se usar para todos os usuários. E olha, francamente, não é de hoje que eu comento sobre a importância de saber priorizar, especialmente em projetos desse tipo. Será que a sua distro Linux favorita não seria ainda melhor se deixasse de lado projetos paralelos e focasse apenas numa coisa só? Ou se pelo menos reduzisse um pouco o escopo das coisas? Eu acho que os devs do Zorin parecem concordar com a minha visão em relação a isso. O sexto motivo eu acho que vai agradar a maioria do público. Nos últimos anos, o Zorin OS teve excelentes lançamentos, porém eles demoraram muito para chegar, o que pode gerar uma certa frustração nas pessoas e até gerar um certo esquecimento em relação ao projeto. As pessoas estão acostumadas a receberem updates, mesmo que pequenos, de forma constante, e o Zorin OS estava falhando justamente em entregar isso. Nós falamos de uma forma mais profunda sobre esse assunto no vídeo sobre softwares por assinatura, mas o ponto relevante aqui é que os devs do Zorin mencionaram que, removendo a necessidade de desenvolver a versão Lite, eles conseguirão trazer updates com maior frequência para o Zorin OS. Algo que deve ser muito bom, obviamente, então só nos resta torcer para isso acontecer de verdade. E o sétimo motivo é totalmente voltado ao lado business do projeto. Mais do que um sistema operacional visado para ser simples de usar e a porta de entrada para usuários vindos do Windows especialmente, a Zorin Group tem desenvolvido soluções para serem usadas em escolas e empresas no entorno do Zorin OS.
Um bom exemplo disso é o Zorin Grid, uma ferramenta para controlar parques com computadores rodando o Zorin OS, que parece ser o sonho de consumo para laboratórios de escolas e até para algumas empresas. Provavelmente o ponto principal aqui é poder desenvolver soluções que funcionem com todas as versões suportadas do Zorin OS, sem precisar fazer adaptações particulares para uma versão menos popular e menos utilizada que use outras tecnologias, outras interfaces e tudo mais, como a versão Lite. Todos esses motivos somados são bem compelentes. Para mim, o simples motivo de focar para fazer menos e melhor já seria motivo suficiente, sinceramente. Eu senti isso na pele. Eu não sei há quanto tempo você assiste o GeoLinux, mas nós estamos na internet há 13 anos já. E acho que há uns 5 ou 6 anos a gente chegou a ter 10 vídeos por semana aqui no canal. Hoje a gente tem 2, um na terça e um na quinta, sempre às 19 horas, religiosamente, além dos vídeos extras exclusivos dos membros, né? Fazer menos nos ajudou a fazer melhores conteúdos. Isso, claro, tornou cada vídeo mais caro de ser produzido e você tem uma margem menor para errar, mas em geral eu estou bem orgulhoso e satisfeito com o resultado. Particularmente eu acho que os vídeos ficaram melhores desse jeito. Eu consigo me relacionar totalmente ao que os devs do Zorin OS estão fazendo, mas os usuários sempre vão ser afetados por mudanças de gestão, mesmo as que são feitas com as melhores das intenções. Sem o Zorin OS Lite, qual seria a distro mais leve e amigável para quem vem do Windows e tem um PC fraco? As pessoas podem ficar meio cismadas com aquela afirmação dos devs de que a versão Core do Zorin OS, que usa GNOME, seria tão leve quanto a versão Lite, e por isso era justificável também o abandono do projeto que usa XFCE. Enfim, existem várias alternativas de sistemas Linux para computadores fracos. Os próprios desenvolvedores do Zorin OS deram algumas ideias até lá no post, mas a gente fala disso daqui a pouco. Agora, que tal a gente ver se a versão Core e a versão Lite do Zorin OS são equivalentes mesmo? Para isso, eu instalei as duas versões do Zorin OS, a Lite e a Core, numa máquina virtual emulando um CPU de apenas 2 núcleos e apenas 2 GB de RAM, com 120 GB de espaço em disco e um monitor Full HD. Essa configuração aqui é basicamente a mesma do primeiro notebook que eu tive lá em 2008, uma completa carroça para os dias atuais, a não ser talvez a resolução. Se eu não me engano, ele era 1600 por 900. Segundo o site do Zorin, a versão Core precisa de um CPU dual-core de 1 GHz, 1,5 GB de RAM, 15 GB de espaço em disco e uma resolução de 1024 por 768. O nosso setup aqui está muito próximo desse mínimo, então vamos ver como ambos os sistemas se comportam. Uma diferença importante que nós temos entre as duas versões é que atualmente o Zorin OS utiliza Wayland para a parte gráfica do sistema ao invés do Xorg, que é a única opção na edição Lite no momento. Ambos os sistemas utilizam o mesmo kernel e só estão disponíveis em 64 bits também, o que dá a eles basicamente o mesmo suporte de hardware sem nenhuma distinção especial. Naturalmente, uma coisa a se preocupar na hora de usar um sistema operacional num computador um pouco mais restrito é o consumo de recursos, como RAM e armazenamento. Pelo que eu pude perceber, a versão Core, ali sem nada muito significativo aberto, usa um pouco menos de 1 GB de RAM e faz um uso agressivo de cache na memória disponível, além de ter configurado automaticamente uns quase 6 GB de swap numa máquina com 2 GB de RAM. Abrindo o Firefox com 3 abas, o gestor de arquivos, a loja de apps e o LibreOffice Writer ao mesmo tempo, o consumo foi extremamente bem manejado, fazendo uso do cache e swap, mantendo o sistema perfeitamente operacional nesse cenário. Assistir vídeos funcionou bem também. Vídeos em Full HD usam bem mais CPU também, então dependendo da tarefa pode ser necessário ser mais monotasking do que multitasking, mas enfim, é esperado no computador mais restrito. Ainda assim, está bem usável, seria bom o suficiente para poder fazer uso de internet e algumas coisas básicas. Podemos observar o uso de disco também, são quase 17 GB na versão Core, nesse caso, considerando que a gente tem ali um swap file grandão, né, com 6 GB quase. O que dá aí para o sistema em si uns 11 GB ocupados por apps. Que tal a gente conferir agora o Zorin OS Lite? Apesar de visualmente ser semelhante à primeira vista e agradável, os softwares usados na versão Lite não são exatamente os mesmos da versão Core, Pro e Educacional. Abrindo basicamente os mesmos programas, numa interface relativamente mais simples, de fato o consumo do sistema é equivalente, variando de acordo com a tarefa. O uso de espaço em disco é até um pouquinho maior do que na versão Core por algum motivo.
E agora pode até parecer um pouco subjetivo, mas eu senti basicamente a mesma fluidez ao abrir e fechar programas, navegar pelo sistema e pela internet em ambos os casos. Eu realmente não achei que seria tanto assim, mas para mim, o que os devs do Zorion OS comentaram parece fazer sentido. A experiência em performance é basicamente a mesma, ou com uma variação ali tão pequena que não compensa mais manter toda uma versão alternativa, a versão light do sistema operacional, porque na prática ela não é tão mais light assim do que a versão Core. Seria só tempo, dinheiro, trabalho e esforço jogado fora provavelmente. Recursos finitos que podem ser melhor aplicados na versão principal e mais popular do sistema para otimizar ela ainda mais, quem sabe. Mas claro, o meu experimento aqui foi uma máquina virtual. Isso elimina alguns problemas de compatibilidade de hardware, especialmente com hardware antigo. Mas como ambos os sistemas usam o mesmo kernel, provavelmente você teria problema em ambos se esse fosse o caso, se realmente tivesse um problema de drivers, por exemplo. Dito isso, o que fazer então se você tem um computador antigo e fraco e gostaria de continuar utilizando o Zorion OS Lite? Bom, a boa notícia é que você vai poder continuar utilizando ele até 2029, como eu falei, especialmente se você fizer upgrade para a versão 18 quando ela sair. Até lá, ao menos atualizações de segurança você vai ter. Os devs do Zorion ainda comentam que a partir da versão 19, quem quiser continuar utilizando o XFCE sempre vai poder instalar manualmente através dos repositórios da distro. Porém, o XFCE não vai ser todo customizado e bonitinho com os temas que existem no Zorion OS Lite atualmente. E não podemos esquecer que o XFCE não está disponível somente no Zorion OS Lite. Não é como se ele fosse a única distro para computadores fracos, muito longe disso. Apesar de ser um dos sistemas mais bonitos e polidos com essa interface para essa finalidade. O Linux Mint XFCE pode ser uma alternativa importante, por exemplo. Ele tem essa mesma pegada de ser para usuários que vêm do Windows e usa exatamente o mesmo ambiente gráfico do Zorion OS Lite, além de ser feito por irlandeses também, igual o Zorion, o que é uma curiosidade, né? Apesar do tema diferente, a estrutura do desktop é basicamente a mesma. A gente te mostrou como fazer o setup completo num computador bem fraquinho usando essa versão do Linux Mint XFCE, mostrando que o seu PC fraco tem sim salvação. Mas dizer que o Zorion OS Lite e o Mint XFCE são as únicas opções que você tem também seria exagero. Basicamente qualquer distro que use esse ambiente gráfico vai funcionar e ter uma performance relativamente equivalente. O que vai variar é realmente o visual e a forma de você manusear distro, talvez. Nem mesmo o XFCE é o único ambiente leve que você pode utilizar. Um ótimo exemplo de um sistema com um ambiente super leve que pouca gente conhece é o Body Linux. Então, se você quiser conhecer um sistema baseado no Ubuntu LTS com um ambiente gráfico cheio de particularidades e super leve também, não deixe de conferir esse vídeo aqui do lado. A gente se vê lá e até a próxima. Falou!